a pergunta de hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Qual é a pergunta de hoje, né? E os argumentos que a gente vai ter para ela. A pergunta é: Deus revelou, né? Deus se revelou a todas as religiões? Eita, né? Dentro da nossa prepotência, isso aí seria mesmo com uma facada. Deus se revelou a outros, né? A ideia da gente, nós somos tão exclusivistas que a gente acredita que Deus se revelou a partir de Moisés, ou seja, 1500 anos antes de Cristo. Quer dizer, nos tempos anteriores, Deus não se revelou de maneira nenhuma. Como nós somos limitados, né? Como é difícil para a gente sair desse quadrado que colocaram a gente, né? Como é difícil, como é complicado. Então, Deus se revelou a partir de Moisés. Todo o tempo antes de Moisés, ele não se revelou. Que Deus é esse? Ele ama a todos. Então, vamos ver aqui os argumentos para responder a essa pergunta. Deus se revelou a todas as religiões? Todas as religiões? Vamos analisar aqui alguns argumentos. Primeiro, desde Adão até nossos dias, e sempre que houver gente na face da terra, Deus tem se revelado no propósito de alcançar todas as pessoas, pois ama a todas, sem nenhuma exceção, querendo abençoar e salvar eternamente essas pessoas. Desde Adão até o último homem sobre a face da terra, Deus vai continuar se revelando. Segundo, Deus tem este interesse em se revelar porque, criando o ser humano à sua imagem e semelhança, decidiu respeitar as vontades de cada um e, por isso, se revela buscando alcançar todos sobre seu amor eterno e tudo que providenciou para libertar todos de suas situações pecaminosas. Por que ele se revela? Bom, ele teria duas opções. Ele poderia chegar assim e dizer assim: agora todos vão se voltar para mim, se dedicar a mim. Ele poderia fazer isso, né? Mas ele decidiu respeitar a vontade. Ele não queria robôs. Ele não queria robôs, né? Robôs são os animais, né? Os animais seguem uma programação, um instinto deles. Então, são robôs. Eles seguem aquela programação, né? Deus não queria assim. Deus queria pessoas que decidissem. Então, mesmo que a programação, mesmo que o instinto dissesse, faça assim, ele tivesse, né? A pessoa tivesse a condição de dizer, não vou fazer assim, vou fazer diferente. Isso é ser pessoa, é diferente do animal, né? Então, Deus quis isso, então, para isso acontecer, Deus, então, respeita a individualidade das pessoas, tá bom? Respeita a individualidade, respeita a vontade. É por isso que ele se revela, porque já que ele respeita, então agora ele vai conquistar, ele vai descobrir como atrair essas pessoas, né? Para que elas venham por vontade própria. Mesmo com a ajuda dele, mas que seja por vontade própria. Terceiro, para tanto, ele se revelou o tempo todo para todo mundo, de muitas maneiras apropriadas aos limites de cada um, aos contextos de cada um, também segundo a maturidade de cada um. Então, ele se revelou, mas de uma maneira que atendia às limitações de cada um na circunstância em que cada... Porque ele ama e ele quer né? Ele quer alcançar todas as pessoas. Então, muito bem, a maturidade de cada um. Tudo isto porque ele ama cada pessoa e deseja muito salvar cada uma do inferno para si, para sua salvação e companhia eterna, entendendo que a ausência dele na vida destas pessoas é o próprio inferno,
já que foram criadas à sua imagem e semelhança. Entendeu? Então, olha, todos foram criados à imagem e semelhança dele. Quanto mais perto dele, mais as pessoas vão viver plenamente o céu, vão viver plenamente o que ele tem preparado de felicidade e realização para essas pessoas. Quanto mais distantes, menos essas pessoas vão viver isso. O inferno é aquele máximo, é quando a pessoa está sem nenhum contato. A Bíblia chega a dizer, banidas da face do Senhor. Aí é inferno. O extremo cá já é o céu, o extremo disto, do outro lado, é o inferno. Né? E enquanto a pessoa está viva, então ela ainda tem acesso a Deus, ela ainda sente Deus, Deus ainda fala com ela. Então, isso ainda não é o inferno. O inferno é quando ela é banida completamente da presença do Senhor. Quarto, ao se revelar a todas as pessoas, cada uma em seus contextos, muitas pessoas buscaram realizar sua ligação com Deus. É isto que significa religião, religar, voltar ao contato e convívio com a divindade, buscar jeitos de consertar sua situação espiritual. Assim, religião é a resposta do homem. Aqui está a resposta de Deus, mas é a resposta do homem diante da revelação do Senhor e do convencimento que o Senhor faz sobre a condição espiritual de cada um diante da santidade e justiça do Senhor Deus. Então, religião é uma resposta. Deus vem e diz assim, mostra, olha, você está separado de mim, você está afastado, você está em pecado, você está condenável, você está perdido. Então, quando a pessoa aceita, né, percebe que isso é verdade, então agora ela vai descobrir como se religar à divindade. Porque todo homem foi convencido, é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, a religião é essa resposta dele a essa situação. Quinto, cada religião, dentro dos limites das pessoas envolvidas, concebem revelações de Deus apropriadas às suas crenças. Cada religião, dentro dos limites das pessoas envolvidas, concebem revelações de Deus apropriadas às suas crenças. O judaísmo via Deus em muitos dos seus feitos e até no anjo do Senhor. Lembra lá? Né? No anjo do Senhor, que várias vezes foi adorado como sendo o próprio Deus. Abraão, Jacó e etc. O cristianismo identificou o Pai, o Filho e o Espírito como sendo o próprio Deus. Entende? Outras religiões também fazem o mesmo, porém todos entendem que há um só Deus em sua maioria. E outro dia conversamos sobre algumas religiões que acreditam em vários deuses, todos com os mesmos poderes, né? E a gente então avaliou o seguinte, não podemos nos assustar também muito com isso, porque lá em quando foi criado o homem, Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. É um plural. Esse plural aí é um plural enfático, não é um plural simples, não. É enfático, é como se fosse mesmo outros com ele. Entendeu? Então, o cristianismo, entendendo isso, o cristianismo disse que era a presença do Espírito, a presença do Filho, mas essa é uma interpretação do cristianismo. Mas outras religiões não entenderam assim. Entenderam de outra forma, né? Como sendo vários deuses. Então, até isso, a gente tem que repensar direitinho, porque pode ser que eles tenham sido, né,
Como Moisés entendeu outras coisas erradas, esse também. Acho que isso a gente vai falar aqui na frente. Diz assim: outras religiões, né, também fazem o mesmo, porém todos entenderam que há um só Deus. Sexto, do mesmo jeito que Moisés sistematizou o judaísmo, diante da revelação que percebeu da parte do Senhor, outras pessoas, antes dele e depois dele, fizeram o mesmo em seus próprios contextos e limitações. Do mesmo jeito que Moisés entendeu muita coisa certa e outras erradas sobre esta revelação, outras pessoas também fizeram o mesmo. E Deus compreendeu que tudo é assim mesmo. Claro, Moisés não errou, né? Então, tudo é assim mesmo, em se tratando de gente limitada como nós e o respeito que ele tem com nossa individualidade. Moisés, é interessante isso, Moisés é algo surpreendente. Lá em Gênesis ele diz assim: e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Lá em Números, provavelmente Moisés mesmo escreveu: Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Ué, Moisés, ele se arrependeu ou não se arrependeu? Moisés entendeu de Deus que deveria entrar em Canaã e matar todas as nações que tinham ali. O povo de Israel não podia se misturar com aquele povo. Eles são muito bons, eles são muito santos, não podem se misturar com aqueles povos. Moisés, na sua prepotência, entendeu isso. Como se Deus não amasse aqueles cananeus. Oh, Moisés, como você estava longe de conhecer o amor de Deus. Muito bem, ele entendeu isso. Lá em Juízes, logo no começo, o escritor de Juízes diz que Deus disse: olhe, por isso, veja só, por isso que eu deixei vários povos no meio de vocês. Ué, Deus mandou matar tudo? Ou Deus só queria alguns mortos? Ou Deus não queria ninguém morto? Como é esse negócio? Mas Moisés entendeu que era para matar tudo. Então, do mesmo jeito que Moisés entendeu algumas coisas certas e outras coisas erradas, o que é que impede de outras religiões terem entendido algumas coisas certas e algumas coisas erradas diante da revelação? Por que só Moisés tinha esse direito de errar? Muito bem. Cadê? Deus compreendeu que tudo isso era assim mesmo, tratando com gente igual a eu e você e ele, né? Sétimo, nesta situação é que podemos perceber Deus se revelando de alguma forma e mantendo contato com pessoas como Melquisedeque em sua religião. Nem havia judaísmo naquela época, né? Na época de Abraão. Melquisedeque já tinha sua religião e Deus mantinha contato com Melquisedeque. Balaão em sua religião. Deus tinha contato com Balaão na religião dele. Os reis magos em sua religião. Os reis magos entenderam lá na religião deles que estava nascendo o Messias, o Filho de Deus, né, através de uma estrela, e seguiu essa estrela. O que mais? Alguém fala aqui sobre astrologia. Ora, mas a astrologia, naquela época, também tinha a ver com religião. Hoje nem tanto, mas naquela época tinha. Então tem a ver com religião. Cadê? E outros muitos e muitos que a Bíblia não relata, mas que com certeza aconteceu. Isso inclui o que Jesus falou aos apóstolos, de que ele tinha outras ovelhas e rebanhos fora do cristianismo. Tá bom? O 8. Deus continua se revelando, falando de muitas maneiras aos homens dentro e fora das religiões, considerando e respeitando as diferenças culturais e pessoais, mas com o mesmo objetivo,
alcançar, abençoar e salvar a partir do convencimento do Espírito na vida de todos, não importa a religião ou a ausência dela. Ele quer salvar. Religião é um meio, religião não é um fim, é um meio, né? E ele quer salvar, é isso que ele quer. Ele ama, são pessoas e não coisas, e não instituições, e não religiões, e não isso ou aquilo. Ele ama pessoas, ele quer salvar pessoas. Esse é que é o grande objetivo de Deus. 9. É certo o que se afirma, que religião não salva ninguém, mas também não impede ninguém de ser salvo. O que salva é a pessoa se render ao convencimento do Espírito em relação a seu estado de pecado contra Deus. Isso produzirá arrependimento com a ajuda do Espírito e fé, que é uma doação de Deus ao arrependido, mesmo que esta pessoa nem conheça Jesus. Não saiba nada sobre perdão na cruz. Foi assim antes de Cristo e é assim depois dele. Não é conhecer a cruz e Jesus que salva alguém. O que salva a pessoa é ela reconhecer o que o Espírito convenceu ela e o Espírito, então, trabalhar a vida dela, o coração dela, fazendo dela uma nova criatura, como sempre aconteceu no Antigo Testamento. E 10º, por último, o argumento é claro que quanto mais luz do mundo e sal da terra os salvos são, em todas as religiões, mais fácil fica para ele, Deus, atrair muitos para a sua salvação. Por isso, este ensino está presente em todas as manifestações religiosas, o que acontece espontaneamente na vida e nas relações de todos que já pertencem a Deus. Tá bom? Então, esses são os argumentos para responder a essa pergunta, né? Deus se revelou a todas as religiões?